E aí, será que um remake pode mesmo superar o filme original? Às vezes é impossível, mas isso não significa que não é possível entregar um filme bom. Hoje vamos destacar alguns dos casos peculiares aqui nesse vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho e caprichar no comentário, porque hoje aqui vai o top 10 de melhores remakes de filmes de terror. Para essa lista a gente vai excluir os filmes que são readaptações de livros, como por exemplo It, A Coisa, que não é um remake daquela minissérie de TV de 1990, mas sim uma nova adaptação do mesmo livro. Também vamos excluir A Morte do Demônio de 2013, porque ele também não é um remake, ele é um spin-off. A história dele se passa no mesmo universo dos filmes clássicos. Dito isso, vamos lá. Em 10º lugar, A Hora do Espanto. Recontando o clássico do terror de 1986, sobre a história de um adolescente que começa a desconfiar que o vizinho dele é um vampiro, A Hora do Espanto moderniza e dá um upgrade na produção sem ofender o filme original, com atores muito talentosos como a Toni Collette, Anthony Yelchin, Imogen Poots e o Colin Farrell. Esse divertido e acelerante filme de vampiro cativa desde o início, não poupando sustos nem risadas. Podia ter um pouco menos de CGI, mas no todo ficou excelente. Em 9º lugar, O Massacre da Serra Elétrica, de 2003. Quando disseram que iam fazer um remake do clássico Intocável de Tobe Hooper, todo mundo torceu o nariz e foram pro cinema prontos pra xingar, e muitos ficaram decepcionados. Não porque o filme foi ruim, mas porque quase ninguém conseguiu achar algo de ruim pra falar dele. A velha jornada dos 5 amigos que se dão mal e vão ser perseguidos por um grandalhão com uma motosserra é clichê, sim, mas também foi muito tenso, assustador e brutal, mas sem ser gratuito. Esse remake do Massacre da Serra Elétrica exibe excelentes maquiagens e atuações. Claro, o público já tá manjado e alguns aspectos são sim previsíveis, mas ainda assim cumpre seu papel e traz o seu próprio sabor para a franquia. Em 8º lugar, Viagem Maldita. Sendo um remake do clássico de 1977, dirigido por ninguém menos que Wes Craven, Quadrilha de Sádicos, aliás, é o nome do filme original, o diretor Alexandre Aja aqui tinha uma missão de peso ao aceitar refazer esse aqui, porque não é tarefa fácil refilmar um filme do Craven, e muito menos mostrar a luta pela sobrevivência de uma família que acaba perdida no meio do deserto e são caçados por uma trupe de maníacos deformados, parecer no mínimo realista. No entanto, até mesmo o Craven gostou dessa investida. Viagem Maldita não muda muita coisa do filme original não. Ele se mantém ali até bem fiel ao clássico, mas ele toma a liberdade de exacerbar um pouco mais a violência e ir mais longe nas cenas pesadas. Nem todo mundo tava de boa com isso, porque realmente algumas cenas são bem difíceis de assistir, mas não dá pra negar que tava tudo muito bem feito. Em 7º lugar, A Epidemia, de 2010. Baseado no clássico esquecido de George A. Romero, O Exército do Extermínio, de 73, que conta a história de uma pequena cidade que é assolada por um vírus que acaba se espalhando no suprimento de água, e logo o povo começa a agir de formas estranhas, violentas e perturbadoras. Quando esse remake, chamado de A Epidemia, lançou, a maioria das pessoas nem sabia que ele era um remake, dado a obscuridade do filme original. Mesmo assim, liderado pelo ator Timothy Olyphant e vários outros grandes talentos, A Epidemia se beneficia em não cair na armadilha de se tornar um filme de zumbi clichê, levando a premissa para outras direções, igualmente assustadoras e até imprevisíveis. Para falar a verdade, merecia e precisava até de uma continuação. Não teve, mas se for só isso mesmo que a gente ganhou, até que tá de bom tamanho. Em 6º lugar, Madrugada dos Mortos. Zack Snyder, em sua estreia como diretor, não teve tarefa fácil. Dirigindo um roteiro que valia pelo menos uns 100 milhões de dólares com um orçamento de apenas 26. Ele teve que aprender logo de cara a ser criativo e se virar nos 30 para fazer isso acontecer e não virar piada. Honestamente, ninguém acreditou que ele conseguiria tal proeza, ao modernizar o clássico absoluto de George A. Romero, O Despertar dos Mortos, de 78. Muitos diretores iam preferir se demitir do que aceitar essa missão impossível. Para sorte dele, o roteiro do James Gunn apenas pegava emprestado o local e os temas do filme original, não recriando nenhum personagem, nem copiando nenhuma cena, nada disso. Esse remake escolheu por não tocar no filme original, usando só as temáticas para construir os seus próprios personagens e situações. E
caramba, deu certo. O resultado foi um dos melhores e mais assustadores filmes de zumbis já feitos. Claro que os mortos rápidos e maratonistas do Snyder ajudaram, mas todo o resto, mesmo com pouco orçamento, foi feito com maior capricho. Só de olhar, você nem fala que esse filme custou só isso, ele parece que custou muito mais do que apenas 26 milhões para fazer. Foi um feito brilhante e ainda é imitado até hoje por outros filmes de zumbis e até mesmo por jogos de videogame. Em quinto lugar, O Chamado. O filme original japonês Ringo, O Chamado, por sua vez, foi baseado no livro do autor Koji Suzuki. Hoje, icônico, segue uma repórter que investiga mortes misteriosas de adolescentes, que dizem os boatos aí pelas escolas que essas mortes foram causadas por uma fita de vídeo amaldiçoada que faz com que quem assista morra em 7 dias. O filme foi um sucesso, mas não ganhou a atenção mundial necessária por ter uma trama considerada ali um pouco confusa e bagunçada demais para os padrões não asiáticos. Quando os norte-americanos puseram as mãos nessa história, eles arranjaram não só um elenco de dar inveja, com atuações fenomenais, mas também um diretor caprichoso, o Gore Verbinski, que trouxe todos aqueles tons obscuros e frios, com uma fotografia arrepiante e um roteiro excelente do Aaron Kruger, que tinha escrito Pânico 3, que elaborou um texto que respeitava a ideia original, mas que criava uma nova mitologia ali para a vilã e uma nova história, sendo ela mais coesa, mais bem trabalhada e com menos reviravoltas tão absurdas. O resultado foi um filme mais minimalista e focado. Nesse caso, menos é mais. E O Chamado se provou um surto de terror mundial, alavancando a personagem Samara e o seu lore próprio, que é bem diferente da Sadako, e resonou com praticamente todas as audiências. Parabéns, viu? Em quarto lugar, A Noite dos Mortos-Vivos, de 1990. Mais um remake de um filme do Jorge Romero nessa lista. O original em preto e branco agora ganhou cores. E a história da pequena cidade que é cercada por mortos-vivos, devoradores de humanos, ganha uma nova perspectiva. Com efeitos especiais mais sofisticados e um elenco conhecido e carismático, esse remake da Noite dos Mortos-Vivos respeita o filme original o suficiente para trazer nostalgia aos fãs, ao mesmo tempo que moderniza os seus temas e personagens, criando novas reviravoltas e desenvolvimentos muito satisfatórios, que o baixíssimo orçamento do filme original não permitiu que ele chegasse tão longe. É como um raio que cai 2 vezes no mesmo lugar, e no caso de A Noite dos Mortos-Vivos, o choque aqui é tão estremecedor quanto. Em terceiro lugar, Os Invasores de Corpos, de 1978. Esse é um remake do filme de terror e ficção científica dos anos 50, chamado Vampiros de Almas, cuja trama era sobre formas de vida alienígenas que adentravam aos corpos dos humanos como parasitas e passavam a controlá-los. A paranoia começa a se instalar quando todo mundo começa a questionar quem é que está sob o controle mental dos aliens e quem não está, gerando pânico e tensão a nível mundial. Mesmo com uma ideia central muito interessante, o filme original falhou em explorá-la ao máximo, focando às vezes um pouco demais no melodrama para destacar ali alguns atores que eram galãs na época e apostando muito pouco naquilo que realmente interessava. Já esse remake tem todas as vantagens, efeitos especiais espetaculares e mesmo sendo um filme de 1978, ele não parece ter envelhecido um dia sequer e é arrepiante e interessantíssimo até hoje. O elenco é pesado e a direção é uma aula de suspense de dar inveja em Alfred Hitchcock. Teve um segundo remake estrelando a Nicole Kidman lá nos anos 2000 e embora aquele lá entregasse bons sustos, não tinha o mesmo tom pesado dessa versão de 78. Essa daqui ainda tá imbatível. Em segundo lugar, O Enigma de Outro Mundo, de 1982, de John Carpenter. Ele é um remake do filme O Monstro do Ártico, dos anos 50, que seguiu uma base de cientistas na Antártida que entravam em contato com uma forma de vida alienígena congelada no tempo. Ao ser despertada, a criatura trazia o terror e a desconfiança pra cima da galera. É levemente baseada na história Who Goes There, mas com pouquíssimas semelhanças com o material original. O remake do John Carpenter aposta em efeitos práticos de cair o queixo e uma trama de paranoia
paranoia com um suspense crescente que mistura gore e tensão em medidas muito bem dosadas. O filme foi um fracasso quando ele lançou e quase acabou com a carreira do Carpenter, mas anos depois, a opinião dos críticos e das pessoas em geral foi mudando, até que esse filme se consagrou não só como um dos melhores remakes, mas também como um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. O Enigma de Outro Mundo. É incrível como o tempo só te valoriza. E em primeiro lugar, A Mosca, de David Cronenberg. O original, co-estrelado pelo lendário Vincent Price lá nos anos 50, mostrava a tragédia de um cientista que conseguiu a proeza de criar uma máquina de teletransporte. Quando ele mesmo vai testar a geringonça, uma mosca entra com ele no dispositivo e ambos são teletransportados. Porém, na viagem, a matéria dele e da mosca se fundem e logo ele começa a sofrer transformações horrorosas e de embrulhar o estômago. O remake do Cronenberg é ainda mais audacioso e perturbador. Os efeitos práticos por si só são capazes de induzir a audiência a ter ânsia de vômito. Não é um filme para assistir na hora do almoço. Acredito até que a galera que viu isso aqui no cinema na época não deve nem ter tido coragem de comer a pipoca durante a sessão. E não ajuda o fato das atuações serem tão convincentes e trazerem um peso super realista para todos os absurdos que estão acontecendo. É um filme emocionante, nojento, assustador e interessante, que não importa o tamanho da sua repulsa, você não vai conseguir parar de assistir e vai querer ver até o fim. E pasmem, recebeu até indicações ao Oscar, hein, por melhores efeitos. Brilhante! A Mosca ainda é imbatível e mesmo tantos anos depois, ainda não perdeu o impacto. E é isso aí, galera. Você tem a sua própria lista? Deixa aí nos comentários pra gente ver. Não esquece de se inscrever, deixar o like e acompanhar o canal. Aqui é o Johnny e você está no Críticos de Filmes de Terror.